Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da APSIN, hoje mais orientado para a reestruturação de empresas, incluído no nosso ciclo de workshops com esta temática. Hoje vamos falar sobre a importância do alerta precoce e a responsabilidade dos gestores. Antes de começar, deixem-nos não só dar-vos as boas-vindas, como de fazer também aqui uma breve apresentação da APSIN. A APSIN é uma consultora estratégica que opera nas mais diversas áreas de apoio às empresas, sempre com uma atitude abrangente e de apoio ao empresário e à empresa. Uma das áreas em que trabalhamos é, de facto, a reestruturação de empresas, daí damos início a este webinar. Hoje temos connosco Paulo Ramalheira Teixeira e José Alvarenga, e eu passo já a palavra a Paulo Ramalheira Teixeira, que vai moderar esta sessão. Desejo a todos uma excelente sessão, estamos aqui para vos acompanhar. Muito obrigada. Paulo, força. Boa tarde, Cláudia, boa tarde, José Alvarenga, boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir. É um gosto colaborar com a APSIN neste webinar da reestruturação de empresas e connosco temos José Alvarenga, de 63 anos, economista, gestor e consultor. Atualmente é mediador de recuperação de empresas e presidente da Associação dos Mediadores de Recuperação de Empresas. Foi colaborador da AICEP, a Agência para o Comércio Externo de Portugal, da CP Comboios Portugal e da Renault Bank. Foi também diretor comercial da EasySoft, que na altura era a PME com maior índice de rentabilidade de Portugal. Foi sócio e administrador da Vantix, Sistemas de Informação S.A., que posteriormente foi adquirida pela Volkswagen Bank. Foi recentemente convidado pela Universidade Lusófona de Lisboa para ministrar um módulo de uma pós-graduação denominada Mediação na Recuperação Preventiva de Empresas. Hoje foca-se na temática da digitalização dos sistemas de gestão e de governança e é com José Alvarenga que vamos estar nos próximos minutos a ouvir falar sobre a reestruturação de empresas, mais concretamente o alerta precoce e a responsabilidade civil dos gestores. José Alvarenga, a palavra é tua, vamos aos trabalhos. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por esta oportunidade de participar neste evento. Vamos inicialmente fazer aqui uma apresentação, arrumar algumas ideias e será um bocadinho monólogo para estruturarmos aqui a informação, mas depois passaremos a uma fase de diálogo e que iremos interagir, esclarecer as questões que tenham ficado em aberto. Eu iria partilhar então aqui uns slides, a ver se me ajudam a fazê-lo e confirmar que... Ora, isto é o ecrã 2, muito bem. Preciso, provavelmente, a ajuda da Cláudia, já está. Penso que estou a partilhar o ecrã. E, como dizia então, o que é que nós vamos falar, ou quais são os objetivos aqui desta sessão? Vamos primeiro descrever o mecanismo da alerta precoce, MAP, e vamos caracterizá-lo. Depois vamos revisitar aqui a questão de qual é a responsabilidade civil dos administradores da gestão e como isso impacta em termos de MAP, em termos de mecanismo de alerta precoce, que vamos concluir que vai obrigar a uma tomada de decisão. Perdão, um outro aspecto que também está incluído no mecanismo de alerta precoce é alertas e é a indicação de que existem apoios especializados disponíveis e, portanto, vamos referir também um bocadinho esses aspectos do apoio especializado. E, finalmente, tiraremos algumas conclusões de como tudo isto se articula. Relativamente ao mecanismo de alerta precoce, aquilo que se me oferece dizer em termos de síntese é um pouco aquilo que Sofia de Melbreiner dizia, que é vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, na sua cantata de paz. E, de facto, vamos ver que é realmente isto que acontece. Há aqui uma ajuda, há, de facto, aqui uma comunicação do mecanismo de alerta precoce, mas depois não podemos ignorar. Depois vamos ter que fazer, de facto, alguma coisa e é isso que vamos falar. Em síntese, que depois vamos detalhar na prática o que é o mecanismo de alerta precoce. O mecanismo de alerta precoce é, até 31 de dezembro de cada ano,
a autoridade tributária envia uma mensagem de correio de correio eletrónico para os membros dos órgãos de administração das empresas, alertando para a situação económica ou financeira da empresa. Isto é, situação económica e financeira da empresa merecer, de facto, esse alarme. Se estiver em excelentes condições, não terá essa comunicação. Esse alerta vai encaminhar, dizer que podem aceder a um site do IAPMEI, onde vão poder analisar, poderão ver a análise que foi feita pelo IAPMEI, que caracteriza a saúde financeira dessa empresa. Além disso, vai fazer menção a mecanismos de apoio existentes. E, além disso, vai dizer que o IAPMEI está disponível para qualquer necessidade de apoio especializado. O que é que se pretende com isto? Pretende-se que ajudar a gestão a cumprir o seu dever de vigilância, monitorizando a atividade da empresa, e caso seja necessário, caso se confirme que a análise do IAPMEI está correta, que há aqui um problema para resolver, então desencadear as medidas atempadas no sentido de recuperar a empresa. E é este, digamos que, em síntese, a questão do MAP. O MAP, agora, indo mais ao detalhe, o MAP vem de um Decreto-Lei 47 de 2019, portanto já há bastante tempo, e que afirma os seguintes objetivos: disponibilizar a informação às PMEs e que contribua para uma melhor percepção da situação económica e financeira dessas mesmas empresas, com base na tendência, na evolução que essa empresa está a ter. Isso implicar uma reflexão sobre a condição da empresa, portanto, a gestão, a administração, refletir sobre a situação da empresa e, caso seja necessário, promover, então, ações concretas. Enfatiza um bocadinho que não se trata aqui, esta análise da situação económica e financeira, não se trata de um scoring da empresa. Trata-se mais, de facto, da avaliação de alguns indicadores de performance da empresa, mas ao longo do tempo e com referência ao setor de atividade em que se insere essa empresa e com referência àquilo que é a dimensão da empresa. Vamos depois ver isso com mais detalhe. Quais são as entidades que estão envolvidas neste processo, neste mecanismo de alerta precoce? O Banco de Portugal e o INE, que tratam os dados estatísticos, a autoridade tributária que envia o alerta, o correio eletrónico para a gestão da empresa, e o IAPMEI, que faz a análise quantitativa e tendencial dos dados estatísticos e disponibiliza essa informação no seu site. Esta informação, como disse, a estatística suporta sobretudo nas IES, na informação empresarial simplificada. Recordando, a informação empresarial simplificada resulta do Decreto-Lei 8 de 2007, também velhinho, e que, num ato único, engloba, numa única declaração anual obrigatória, engloba aquilo que seriam 4 obrigações que a empresa teria. O registro das contas anuais na Conservatório do Registro Comercial, a entrega da informação anual do Instituto Nacional de Estatísticas, a descrição anual dos dados fiscais e contabilísticos à autoridade tributária, a comunicação dos dados contabilísticos ao Banco de Portugal e depois, embora exista esta obrigação, talvez convenha dizer que o não cumprimento desta obrigação está sujeito a coimas que podem ascender a valores entre 100 e 750 euros. Isto, desde logo, põe aqui um bocadinho a questão do alerta precoce em causa, porque, eventualmente, a empresa, por uma coima tão pequenina, eventualmente poderá não querer ficar sujeita a estas questões e pode pura e simplesmente não preencher a declaração. Uma das questões que desde logo se põe também é o quão precoce é, de facto, este mecanismo de alerta precoce. E aqui temos uma fita de tempo. Vamos pensar que
uma empresa cujo ano fiscal termina a 31 de dezembro, poderá haver outras circunstâncias, terá que entregar as IEs até 15 de julho desse mesmo, do ano seguinte. Portanto, e depois o alerta precoce tem que, ou vai ser enviado até ao final desse mesmo ano. Então o que é que acontece? Acontece que a informação que estava na posse da empresa é tratada e é feita o diagnóstico da empresa um ano depois. Portanto, isto precoce não tem muito, principalmente se pensarmos que a empresa no final do ano, se calhar, já sabe que perdeu um cliente fundamental, já sabe que se calhar o seu produto está a sofrer uma grande concorrência e que está em causa o preço, a rentabilidade ou o volume de vendas e, portanto, temos que ter consciência que, de facto, de precoce não será muito. Mas tem valor e tem implicações que não podemos, portanto, desprezar e ignorar esta questão do alerta precoce. O que é que, isto não resulta da lei que institui o mecanismo de alerta precoce, isto resulta agora daquilo que é o entendimento do IAPMEI. O IAPMEI tem dito que os indicadores que tomem em consideração para fazer o alerta precoce são estes. Portanto, o diagnóstico à empresa é feito com base na rentabilidade da empresa, o EBITDA sobre o volume de negócios, a capacidade de absorção dos encargos financeiros pelo EBITDA, portanto, juros sobre o EBITDA, o rácio de liquidez geral, ativos correntes sobre os passivos correntes, para dar a capacidade de cumprimento dos compromissos correntes, o nível de cobertura dos financiamentos contraídos pelo EBITDA, financiamentos obtidos sobre o EBITDA, o rácio de autonomia financeira, capitais próprios sobre o ativo, define a capacidade da empresa autofinanciar o seu ativo, o rácio de alavancagem financeira, os financiamentos obtidos sobre os capitais próprios mais financiamentos obtidos, que reflete a dimensão do recurso a capitais alheios e também o risco a que a empresa está submetida, ou alguma dimensão do risco a que está submetida, e depois um parâmetro que é saber até que ponto já foi queimado, já foi perdido a metade do capital. Isto por causa do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, em que os gerentes, os administradores, são obrigados a tomar iniciativa, pelo menos a convocar uma Assembleia Geral, dando notícia aos investidores que já queimaram mais de metade do capital social. Este é o draft que foi apresentado pelo IAPMEI, neste caso aqui de uma empresa saudável, que, portanto, não será, a autoridade tributária não irá enviar o alerta para esta empresa, e em que se apresenta, quer em termos numéricos, quer em termos gráficos, a situação da empresa. Os indicadores das variáveis e depois os rácios relativos a essas mesmas variáveis, e, portanto, temos a rentabilidade líquida das vendas, resultados líquidos, por aí fora. Notando aqui, tal como se afirma e como tem enfatizado o IAPMEI, que é sempre uma análise ou são espelhados a análise para 3 anos, a tal evolução da empresa não conta só como está, mas se está a evoluir positivamente ou negativamente, qual é o outlook, qual é a perspectiva que existe relativamente a esta empresa. Outras questões de relevo relativamente ao alerta precoce. As entidades não se responsabilizam em nada pela informação que foi indicada e pelo alerta em si, portanto, a empresa terá que fazer o seu próprio juízo e verificar se realmente aquele alerta corresponde ou não corresponde à situação da empresa. Há um dever de segredo e, portanto, é uma informação que existe entre aquelas entidades e a empresa, e dentro dessas entidades com sigilo, quer dizer, no IAPMEI, quem vai saber desta situação da empresa vai ser as pessoas que tratam diretamente com esta informação e, portanto, está assegurado o sigilo para não ficar a ideia de que a empresa está em má situação e toda a gente vai saber e o mercado vai reagir negativamente e vai fugir da empresa, a empresa vai perder valor porque tem este carimbo de
que está em má situação económica. A análise qualitativa considera a dimensão da empresa e o comparativo com as empresas do setor. Excluem-se do mecanismo de alerta as empresas que têm capitais próprios negativos no último exercício em observação, e há outras exclusões que não vale a pena aqui estar a referir, empresas públicas, etc., bancos e outras situações. A análise e apreciação efetuada pelo IAPMEI são disponibilizadas conjuntamente com a referência a mecanismos de apoio existentes e à disponibilidade do IAPMEI para dar esse também apoio especializado. E, portanto, isto faz parte intrínseca do mecanismo, a questão de não só dizer, olha, o senhor é capaz de estar mal, a empresa é capaz de estar mal, mas há aqui caminhos que o podem ajudar, há mecanismos de apoio e há o IAPMEI que o podem ajudar. Bom, creio que com isto descrevemos sucintamente e quanto basta o mecanismo da alerta precoce, mas temos que ver então agora as implicações desse mesmo mecanismo. Para isso precisamos de revisitar aqui quais são as responsabilidades dos administradores e como isso joga nesta questão do mecanismo de alerta precoce. Antes, uma palavra de contexto para dizer que a responsabilidade da gestão é algo que está em evolução. Digamos que com estas crises do subprime, e não só em Portugal, o caso do BES, DDP, da PT, enfim, por associação também a EDP, mas há uma série de situações que tiveram notoriedade social, pública, e que, digamos, que indispõem um bocado ou incapacitam as pessoas de ouvir o argumento de que não me lembro, já não me recordo como é que isso foi feito, etc. Portanto, e houve, e sobretudo nos mercados anglo-saxónicos, inglês e americano, essa falta de paciência com estas falhas de gestão gritantes levou a que houvesse uma série de normas para setores específicos e que alguns investidores obrigassem a gestão a seguir determinadas regras portanto, esta tendência de exigir mais da gestão e de exigir responsabilidade civil por parte dos gestores é uma tendência que eu julgo que veio para ficar e que neste momento os sinais são mais ou menos esses. Mas o ponto que eu quero aqui dizer é que eventualmente haverá situações em que os investidores impuseram normas adicionais e responsabilidades adicionais aos administradores numa relação contratual que o permite. Agora, nós aqui só vamos falar da lei geral e não vamos falar aqui de questões particulares. Há, no entanto, este contexto e é importante ter em consideração. Vamos ver aqui 2 artigos do Código das Sociedades Comerciais. A primeira é que os gerentes ou administradores das sociedades devem observar, e basicamente são 2 obrigações: o dever de cuidado e o dever de lealdade. O dever de cuidado é, exercendo com competência e conhecimento as suas funções, empregar com diligência e de forma criteriosa e ordenada a sua atividade, desempenhando assim as suas funções com diligência, critério e de forma ordenada. O dever de lealdade também é interessante perceber que a lealdade é perante a sociedade, portanto, acima dos seus próprios interesses e de outros interesses que não, mas atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e da empresa, relativamente a sujeitos que têm a ver com a sustentabilidade da própria empresa, como sejam os trabalhadores, os clientes e os credores. Relativamente ao artigo 72, que também tem relevância para aquilo que nós estamos aqui a referir, os gerentes ou administradores respondem pelos danos causados, não é? Salvo se provarem que estão sem culpa, e a responsabilidade é excluída se agirem de forma informada e de forma racional.
portanto, têm que demonstrar que exerceram a sua atividade de forma informada e de forma racional. O dever de cuidado divide-se em 3 questões importantes. Que é os gestores estarem rodeados da informação necessária para uma boa tomada de decisão, portanto, apurar a informação. O dever de vigilância, que consiste em monitorizar a gestão da sociedade. E o Business Judgment Rule, que é a aplicação de razoabilidade, que, depois, em termos de tribunal, não é exatamente a melhor razoabilidade, basta que seja razoabilidade. Não se vai depois qualificar se foram as melhores decisões ou não foram as melhores decisões, e no contexto em que foi. Para além desta dimensão, agora puxando o tema para a União Europeia em geral, a Diretiva 1023 de 2019, relativamente à recuperação atempada das empresas, e não só, portanto, põe um quadro que é extensivo a toda a União Europeia e que obriga os administradores a terem em atenção, em devida conta, os interesses dos credores, quero aqui chamar a atenção para isso, não é? A necessidade de tomar medidas para evitar a insolvência e evitar uma conduta dolosa ou negligência grosseira que ameace a viabilidade da empresa. Isto depois traz-nos à questão de estas obrigações serem de meios ou obrigações de resultados. É entendimento genérico, transitado em julgado em Supremo Tribunal, e os casos são todos alinhados com este entendimento, que aqueles artigos que eu acabei de referir do Código dos Sociedades Comerciais não consagram mais que uma obrigação de meios. Mas isto tem um bocadinho que se lhe diga. Mas é assim, é uma obrigação de meios. Só são responsabilizados civilmente se as decisões forem irracionais. E o administrador tem que realizar os atos que normalmente se traduziria numa gestão diligente. A observação que eu quero aqui fazer é relativamente a esta questão dos meios. É um bocadinho, eu pelo menos tenho este entendimento que temos que ir um bocadinho mais além, ou entender de uma forma um bocadinho larga o que é a obrigação de meios. O exemplo que eu tenho para mim é um caso transitado em julgado, no Supremo Tribunal, relativamente a um médico e a uma operação. E o que aconteceu foi que a decisão, de facto, dizia que o médico não tinha obrigação de resultados relativamente à sobrevivência do paciente, limitava-o à obrigação de meios, mas considerava que a prótese que ia ser posta, ou que foi posta no doente, no paciente, tinha que ser bem feita. E isto é aqui quase como uma mistura de resultados e meios, quer dizer, é suposto que as coisas que são inteiramente dominadas pela pessoa, não é? Sejam bem feitas, não é? Depois existem um espaço de atuação aberto na sala de operações em que muita coisa pode acontecer, e a mesma coisa nas empresas, não é? Muita coisa pode acontecer, o mercado pode aceitar, pode não aceitar, pode haver uma crise, pode haver mil e uma coisa e os resultados ficarem não termos controle sobre os resultados. Mas fazer um bom plano de recuperação da empresa, ou pelo menos algo razoável, bem informado e tecnicamente razoável, é capaz de ser uma obrigação de meios. Eu, pelo menos, tenho este entendimento e, enfim, isto aqui, não sou jurista, sou economista, mas se consultarmos 2 advogados, provavelmente teremos 3 opiniões sobre esta matéria e pronto, a questão é um bocado em aberto. Falamos então agora, depois de vermos aqui a questão da responsabilidade dos gestores, vejamos como é que esta questão joga o MAP versus a responsabilidade e a implicação que existe de uma decisão.
A primeira questão é que não é possível ignorar o alerta precoce. E isso cairia sobre uma situação de responsabilidade civil por negligência. A decisão pode ser no sentido de agir ou de se abster de uma ação. Agora, que há necessidade de analisar a situação e decidir não agir, ou decidir agir, mas vamos pensar, decidir não agir não é a mesma coisa que não considerar a informação e pura e simplesmente ignorar e haver uma ausência por ignorar a situação. É uma omissão de tomada de decisão. Neste caso, seria uma negligência grosseira. Mas atenção, não é fácil responsabilizar civilmente os gestores. Para se responsabilizar um gestor, é preciso provar. E é preciso provar aquelas coisas que se falou há bocado, que não procurou devidamente a informação, que não agiu de forma racional e que essa falha foi a causa direta do prejuízo sofrido pela sociedade ou pelos credores, ou quer que seja daquelas partes que sofreram de facto a ação negligente da gestão. Vimos que o MAP tem algumas deficiências, tem alguns constrangimentos, tem algumas limitações, desde logo o prazo, os indicadores que são analisados, o tempo que decorre entre a apresentação das contas e a análise que é feita, e vimos que há a obrigação de monitorização por parte dos gestores. O que acontece aqui é que o MAP vem afirmar que é importante monitorizar e acompanhar a gestão da empresa, vem trazer uma responsabilidade, e vem evidenciar uma responsabilidade da gestão de fazer isso mesmo, e portanto reforça a ideia de que a empresa, a gestão, tem que ter o seu próprio sistema de monitorização da performance da empresa. A falta de decisão e ação atempada às dificuldades da empresa não pode ser justificada por não ter recebido um alerta precoce, porque o IAPMEI avaliou mal a situação, ou porque a autoridade tributária não enviou o aviso. O alerta precoce foi recebido demasiado tarde e já não é possível uma reação adequada. O alerta precoce tinha dados incorretos ou desatualizados. E depois caímos nesta questão do apoio especializado, que é uma das partes, é uma das substâncias que vão incluídas no alerta precoce. Bom, a empresa está em dificuldade e agora abrem-se aqui alguns caminhos. Pode ser a liquidação, pode ser a reestruturação. E dentro da reestruturação pode ser uma mera reestruturação do negócio, em que vamos procurar aumentar as vendas, vamos aumentar a rentabilidade das vendas, vamos vender ativos sem rentabilidade, vamos reduzir custos, designadamente com o pessoal, e vamos reestruturar a empresa para ela voltar a ter saúde económica ou financeira, ou a situação é um pouco mais grave, ou é mais grave, e nesse caso a empresa não se consegue ter problemas de liquidez também, ou vai ter problemas de liquidez, e não se vai conseguir reestruturar sem reestruturar também a dívida, sem haver moratórias ou sem haver haircuts, e neste caso evoluir para um dos dois casos, quer em regime extrajudicial, proteção de credores com o RER, em que é preciso convencer os credores, ou uma reestruturação da dívida forçada em tribunal, no processo judicial, através de um PER ou de um PIR. Provavelmente, quase todos os casos, se o alerta for efetivamente precoce, e aqui vamos confiar mais no alerta precoce da empresa do que propriamente no alerta precoce do MAP, do mecanismo de alerta precoce, será suficiente melhorar a performance do negócio e não é necessário ir à reestruturação da dívida. No caso de realmente evoluirmos por essa situação da reestruturação do negócio sem reestruturar a dívida,
No outro caso também, provavelmente teremos que visitar todos estes temas, temos que redefinir, olhar, verificar, validar a questão da visão, da missão, dos valores, da cultura da empresa, uma análise dos pontos fracos, dos pontos fortes da empresa, portanto, componente interior da empresa e depois a componente exterior da empresa, que é as oportunidades e as ameaças. Realizar um plano de negócios, conceber um plano de negócios, passá-lo para um plano operacional com tarefas específicas e depois todo um sistema de monitorização, de acompanhamento e melhoria contínua dessa aplicação do plano operacional. Em termos gráficos, e para visualizarmos um pouco melhor aquilo que eu estou a dizer, o processo de reestruturação do negócio passa e passa sobretudo, na minha perspectiva, por estes pontos iniciais, porque é isto que define o negócio, é isto que, na realidade, faz uma empresa rentável ou não rentável e o resto é um bocadinho consequência do anterior. Portanto, ver com cuidado a cultura da empresa, a prática, o que é que faz, como é que faz, e isso tem muito a ver com estes 3 vetores, que é a visão, a missão e os valores. A missão, como a empresa se afirma no mercado, o que é que podem esperar dela, o que é que ela faz. A visão, como se espera que a empresa esteja num curto, médio prazo, 3, 5 anos, e os valores que alimentam esta mesma postura, seja a inovação, seja o cliente tem sempre razão, seja a importância da equipa, enfim, aquilo que se adequa melhor à realidade da empresa e na qual a empresa aposta. E isto define, ou é isto que vai acabar por definir, qual é o core business da empresa, qual é o negócio principal, quais são as competências, o que é que diferencia esta empresa, que a tal análise SWOT dos pontos fracos, fortes, das oportunidades e das ameaças, que, por sua vez, servem de base para a construção do plano de negócios, e é com base neste plano de negócios que fazemos as 3 peças base previsionais, seja a demonstração de resultados previsional, seja a demonstração de fluxos de caixa previsionais, seja o balanço previsional. E deste plano de negócios vamos extrair quais são os fatores críticos de sucesso para definirmos os objetivos. Vamos necessariamente fazer um plano de marketing, porque tipicamente estas questões passam pelas vendas, passam pela rentabilidade, e eu aqui faço uma pergunta. Nas vossas empresas, ou nas empresas que conhecem, quanto tempo dedicaram a um planeamento ou uma definição do preço dos serviços ou dos produtos? Uma questão fundamental, uma questão central que impacta diretamente sobre a rentabilidade da empresa, sobre o volume de vendas, algo que deve ser altamente ponderado e que, como digo, tem um impacto muito grande, quer ao nível do volume de vendas, não é? Porque se o preço for elevadíssimo, o volume de vendas provavelmente é menor, como se o preço também tem a ver com a procura e tem a ver com o retorno, o volume de vendas, o valor que é recolhido, não é? Portanto, o preço tem essa importante dimensão. Dizia um economista, eu sou economista, eu sei exatamente qual é o valor que hei de pôr no preço, sei quais são os meus custos, sei qual é a margem que tenho de pôr nisto. Portanto, isso para mim é sempre a andar, não tem dificuldade. Mas isso não é maximizar o potencial. Há muitas outras vertentes para além dessa questão da análise de custo e margem para a definição do preço, e é uma questão complexa, é uma questão que implica muito boa recolha de informação, percepção da elasticidade do preço, e que merece, de facto, reflexão. E a pergunta é quantas empresas não atribuem o devido valor a um tema quanto este. O plano de mitigação de risco, questão fundamental, perceber qual é a variância das variáveis
qual é o desvio padrão das variáveis que estão em jogo e como podemos mitigar esse mesmo risco. Eventuais planos específicos, não sejam exatamente marketing, mas, por exemplo, a digitalização de uma determinada área de negócio ou a passagem da fábrica de um sítio para o outro, ou novo equipamento que é adquirido, enfim, outros planos que impactem naquilo que a empresa vai ter que fazer. E isto vai resultar num plano operacional que, e aqui é um ponto que eu normalmente enfatizo muito, que é a responsabilidade e a autoridade. Quando as pessoas são responsabilizadas individualmente e quando isso tem impacto na vida das pessoas, normalmente as coisas acontecem, ou se não acontecem, é porque há realmente dificuldades que devem ser analisadas em conjunto e resolvidas em conjunto. Aqui a aplicação do método dos 5 porquês para determinar exatamente as causas, a raiz profunda dos problemas, é algo que também deve ser tido um particular cuidado. Definir os processos e as práticas. A empresa são 3 dimensões, ou a gestão são basicamente 3 dimensões. Uma é a análise da performance da empresa, a outra é a gestão do risco e a outra é o envolvimento dos recursos humanos, o empenho dos recursos humanos, e isso também tem aqui um aspecto importante, como vamos ver no reforço positivo que é preciso dar às equipas. Portanto, definidas as responsabilidades, alinhado os procedimentos, otimizados os procedimentos, é a questão da monitorização desse mesmo processo. E a análise de desvios, para irmos retificando o plano, para irmos melhorando as responsabilidades e os processos. Isto dará um relatório semanal, que dará um mensal, que dará um trimestral, um anual. Esta melhoria contínua que joga no curto prazo e que também joga no longo prazo, os desvios, quer positivos, quer negativos, a servirem de motivação para a equipa, quer preferencialmente com reforços positivos, mas tudo é preciso na vida, é preciso as duas dimensões, o reforço positivo e o negativo. A análise de resultados que depois, num período relativamente longo, pode ter necessidade de revisitarmos os relatos financeiros previsionais e, eventualmente, também os planos de negócio. E digamos que é tudo isto que está em jogo e muitas vezes o que aparece nos planos de reestruturação é pura e simplesmente um aumento das vendas ou um aumento de rentabilidades muito pouco justificado e muito pouco, com muito boa vontade, mas muito pouco fundamentado numa realidade possível. Bom, então, e relativamente ao apoio especializado, aqui o que temos para falar é do mediador de recuperação de empresas. O mediador de recuperação de empresas é uma atividade certificada pelo IAPMEI, legislada, regulada pelo IAPMEI, conforme disse, que é possível pedir ao IAPMEI, uma empresa que se sinta em dificuldades, pode pedir ao IAPMEI a nomeação do mediador para ajudar numa série de tarefas. E essas tarefas estão instituídas por lei, aliás, como a remuneração do mediador também está estabelecida por lei, e é analisar a situação económica ou financeira do devedor, portanto, ajudar a fazer aquela confirmação do alerta, se é assim, se não é, aferir conjuntamente com o devedor as suas perspectivas de recuperação e, portanto, ajudar neste plano de recuperação da empresa, auxiliar o devedor na elaboração de uma proposta de reestruturação, porque depois isto, em termos de reestruturação com reestruturação da dívida, implica negociação com credores e isso também está dentro da área de atuação do mediador. Tem a obrigação de frequentar a formação contínua definida pelo IAPMEI e é obrigado a dar informação ao IAPMEI relativamente à atividade que desenvolve, no sentido do IAPMEI poder fazer a avaliação do seu desempenho. Então, neste apoio especializado temos temos duas possibilidades. Uma que foi esta que eu acabei de referir, que é o mediador nomeado pelo IAPMEI. Há uma lista que é pública dos vários mediadores, está no site do IAPMEI.
E o que acontece é que o IAPMEI nomeia esse, de forma sequencial, um mediador. Excetua-se os casos em que há uma situação particularmente complexa da empresa devedora, e neste caso o IAPMEI pode escolher um mediador que esteja particularmente habilitado para essa situação complexa, mas, de uma forma geral, é através de uma nomeação sequencial. E isto tem os custos, conforme digo, que estão referidos por lei. O IAPMEI comparticipa de alguma forma, não, da forma que está estabelecida na lei, com os custos do mediador, e esta é a forma número 1 de solicitar o apoio especializado do mediador. Uma outra forma, isto corresponde a quê? Corresponde a o doente ir a um hospital público e, pura e simplesmente, o hospital chama a pessoa e entrega-lhe um médico, ou é entregue a um médico que o hospital escolhe. A outra forma é, de facto, a empresa conhecer um mediador e solicitar por contacto direto esse mesmo mediador, e neste caso aqui são honorários a serem combinados entre as partes e não há comparticipação do IAPMEI. Um pouco à imagem do que se faz com qualquer outro consultor que esteja estabelecido no mercado, e portanto aquilo que a diferencia aqui é quase como a clínica privada e o hospital público, é escolher o médico ou não escolher o médico, ter mais low cost ou menos low cost relativamente à escolha que foi feita. Então, iria partir aqui para as conclusões. A primeira conclusão é que, por se receber um alerta precoce, a empresa fica obrigada a analisar a situação e a agir em consonância com aquilo que for a análise que ela própria venha a fazer. O mecanismo de alerta precoce afirma a necessidade, a prática de boa gestão de ter um mecanismo de alerta, e isso acaba por aumentar a responsabilidade da gestão de também ter o seu próprio mecanismo de monitorização da performance que a empresa está a ter, portanto, ter o seu próprio mecanismo de alerta precoce. O MAP dá a visibilidade dos apoios existentes, designadamente o mediador, o IAPMEI, e esta divulgação de apoios low cost, leia-se, do mediador, limita a justificação para não se recorrer à ajuda especializada. O que não quer dizer que, como referi há bocadinho, a empresa não entenda que melhor que o low cost é escolher o consultor que realmente a empresa confia e sabe. Acaba por ser um bocadinho aqui a lógica de eu tenho uma gripe, tanto faz, qualquer médico me resolve isto, eu vou-me sujeitar ao hospital público e qualquer médico, pode ser um médico qualquer que me trata aqui do assunto. Ou pode ser, não, a situação é delicada, eu tenho que analisar bem a questão, isto tem um grande impacto, fazer uma boa análise ou uma má análise, fazer um bom plano ou um mau plano representa muito dinheiro para a minha empresa, e eu quero é ir a alguém que faça a diferença e que consiga realmente aconselhar-me no melhor caminho. E julgo que são estas as questões que se me oferecem dizer. 45 minutos, peço desculpa por me ter esticado um bocadinho, e agradeço a atenção dispensada. Penso que posso fechar aqui a partilha de ecrã, assim eu consigo fazer. Paulo, fica à disposição. Muito obrigado, José Alvarenga, pela excelente apresentação. Temos já aqui uma primeira pergunta, que tem a ver com o MAP já foi de facto implementado, ou seja, já saíram comunicações ainda em 2022? Excelente pergunta. Não que eu saiba, ainda não. E temos tido, a associação também fez um evento com o IAPMEI. O que o IAPMEI informou foi que está tudo feito.
Os dados relativamente a 2021 estão disponíveis no site do IAPMEI. A única coisa que é preciso é uma luz verde do poder político, e a autoridade tributária envia os e-mails e o IAPMEI dá acesso à plataforma que já está feita e pronta para ser acedida. Portanto, é algo que o IAPMEI dizia que iria ser muito no princípio deste ano, posto a questão de transição do governo, e portanto a única questão que se põe aqui é vontade política de o fazer já ou não fazer já. Agora, realmente, como digo, está tudo feito, é só carregar no botão. No pior dos cenários, será no final deste ano, porque a lei, creio que é para cumprir, não é? E portanto, a obrigação que está escrita na lei é que o MAP, o alerta, seja dado até ao final do ano, neste caso 2022. Portanto, no pior dos cenários seria 2022. Naquilo que é a possibilidade existente, seria hoje, seria amanhã. Não há nenhum obstáculo a que isso aconteça, embora ainda não tenha acontecido. Sim, senhor. Vamos ver se, Cláudia, está aqui outra pergunta. Já o crescimento do volume de negócio é aconselhável? Aumento de ativos não correntes ou correntes? Penso que faltará aqui uma palavra, mas aqui, crescimento de volume de negócio é aconselhável? Depois falta ali uma letra qualquer. É capaz de ser o valor nominal, é capaz de ser é capaz de ser o capital social. O aumento de capital social. Então, o que é deve ser volume de negócios. Eu podia ajudar a Cláudia para nos. Este VN é volume de negócios. Foi uma pergunta colocada pelas pessoas que se inscreveram, portanto não consigo ter mais informação. A pessoa que colocou a pergunta de facto não está connosco. Aqui, se calhar, era crescimento de volume de negócios é aconselhável ou aumento de ativos não correntes ou correntes? Só se faltará ali o que me faria sentido dizer era que o valor nominal, portanto, o aumento de capital social, ser investido em ativos correntes ou não correntes. E isso não tem assim uma resposta muito direta. Isso tem a ver com qual é o equilíbrio financeiro que a empresa tem e onde é que faz sentido. Se ela realmente tem liquidez, se não tem liquidez. O que faz sentido é adequar os ativos aos passivos, ativo corrente ao passivo corrente e o ativo não corrente ao passivo não corrente. Isso é o que faz mais sentido. Não creio que haja uma resposta universal para essa questão. Mais uma questão, será que agora desapareceu que o MAP que está previsto entrar em vigor é um mecanismo de alerta verdadeiramente precoce? Pois não é. Pois não é. Já vimos que tem um delay, tem um atraso de um ano, e um ano relativamente à apresentação das contas, não é? Porque o problema pode ter surgido se há um marco efetivo para a existência de um problema, como seja esse, perder o melhor cliente, ou perder um cliente, um contrato, ter que dar uma indenização, um sócio que cometeu uma fraude, enfim, há mil e uma razões para um pagamento que não foi feito de uma grande exportação, há mil e uma razões para de repente uma empresa entrar em dificuldades, e se calhar o 31 de dezembro já é com algum atraso, não é? Mas pensando que 31 de dezembro não é com atraso, então o mecanismo de alerta precoce tem muito mais atraso, porque só aparece um ano depois, e no nosso caso, 1 ano e 4 meses depois. Não é? E estamos a falar tudo feito por entidades públicas, mas isto não quer dizer que os privados também não tenham responsabilidades. Eu recordo aqui que nos anos dourados, antes de dar o crash na Bolsa, quando o professor Cavaco Silva disse que andávamos a comprar gato por lebre, havia uma revista da especialidade que aconselhava as pessoas a investir na Bolsa. E, em determinada altura, fez uma publicação aconselhava no investimento em determinada empresa. Essa empresa, entretanto, entrou na altura não se usava insolvência, era falência. E eu era sócio dessa revista e escrevi para lá e eles disseram-me que pediam desculpa, mas eles faziam a análise da empresa há 6 meses. Por isso, com 6 meses de deferimento. Ora, nós aqui estamos a falar de um ano, muita coisa pode acontecer. Aliás, basta ver quem fez o orçamento em novembro, dezembro para a sua empresa, em janeiro já estava desatualizado. Por força disto que está a acontecer a nível mundial.
Claro. Ora, temos aqui o Bruno Cadima a perguntar, obrigado pela partilha de conhecimentos, o IAPMEI vai comparticipar a 100% dos honorários do mediador, no caso da atribuição sequencial? Não. No nosso site da Associação de Mediadores de Recuperação da Empresa, a AMRE, até há, creio que, um Excel onde se pode fazer alguma simulação e está explicado quais são os valores. Os valores são relativamente pequenos, a comparticipação é relativamente pequena, mas o valor também do mediador é relativamente pequeno. Portanto, de facto, eu julgo que são valores que não têm concorrência, não é possível. Não digo que estamos a equiparar isto a um advogado que seja nomeado em termos oficiais e um advogado a pagar, mas pronto, a remuneração do mediador nesta componente que eu estou a falar de diagnóstico e de análise, sem chegar à situação de negociação com credores, é de facto valores muito pequenos. Convém já agora aqui referir que o mediador passa por um processo de seleção, tem de ter no mínimo 10 anos de atividade, passa por um curso de formação, tem que tirar um curso de formação, uma prova escrita, certificada por organismos, por exemplo, na Zona Norte, a Universidade Católica do Porto, e que depois passa por um conjunto, uma análise de um processo quer feito a nível do Ministério da Economia, quer do Ministério da Justiça. Penso que é isso, não é, José Branco? Sim, o mediador, para se exercer a atividade de mediador, para estar inscrito no IAPMEI, tem que se fazer um curso de mediação, que é uma forma, a mediação é uma forma de resolução de conflitos, em que o mediador assume uma postura imparcial, que coloca as questões que estão a ser dirimidas entre as partes de uma forma o mais racional possível, o mais objetiva possível, por forma a que as partes tomem decisões informadas e por elas próprias. Portanto, o mediador, nessa resolução de conflitos, senta-se à cabeceira de uma mesa, junta as partes e o que se tenta fazer ali é um diálogo objetivo, o mais possível, racional, esquecendo um bocadinho o passado, apostando naquilo que é a solução do problema para o futuro. Mas isso é componente de resolução de conflitos. E já falei há bocadinho que isso tem a ver com a reestruturação dos créditos e quando é preciso sentar à mesma mesa o devedor e os vários credores que muitas vezes têm interesses opostos entre si e, portanto, há ali uma objetiva dificuldade das partes se entenderem e de encontrarem um futuro em conjunto. Mas o mediador, para além deste curso que é preciso realizar com aproveitamento, só entra na lista de mediadores por por 3 vias possíveis, bastando existir uma. Uma via possível é ser um revisor oficial de contas. A outra forma possível é ter um currículo profissional ligado à gestão de topo durante os tais 10 anos. E, portanto, aquilo que se pode esperar do mediador não é exatamente um contabilista, não é exatamente um perito financeiro, mas é alguém com experiência de vida, que viveu nas empresas, que tem noção do que é possível, o que é que não é possível, que reconhece na liderança da empresa realmente líderes ou não líderes, pessoas capazes ou não capazes de realizar um determinado plano, e é esse aspecto sénior que é mais relevado nessa avaliação da capacidade de ser mediador, não exatamente naquela questão de gestão de conflitos ou de resolução de conflitos, mas nesta vertente de análise da situação da empresa, de diagnóstico e na questão de avaliação das possibilidades de recuperação da empresa. Por isso, por aquilo que disseste já há pouco, o impulso, o primeiro impulso é dado pelo devedor, não é? Contactando o IAPMEI. Exatamente. Naquela modalidade que eu estava a dizer, que é seguir a tal low cost que está disponível
para as empresas, para as PMEs, através do IAPMEI. A outra alternativa é ir escolher um mediador que se conhece e pedir para ele atuar num determinado contexto. Mas aí já fora dessa perspectiva de low cost, não é? Exatamente. E não sei se há mais alguma questão que os nossos participantes queiram colocar ou tenham colocado. Ela é feita através da Cláudia Gama. Não há mais questões neste momento. Estamos aqui, mas de facto não há mais questões. Pois, isto é tudo Bem, novidade. que conseguimos esclarecer. É bom. É, exatamente, quer dizer que a exposição foi de facto clara e que ficou, que não restaram dúvidas. Eu penso que a AppSim vai proporcionar depois a gravação deste... Sim, nós vamos disponibilizar este webinar, ele vai ficar disponível, portanto, tanto aqui no Facebook como mais tarde depois também no YouTube, portanto, é uma informação que fica disponível para ser consultada mais tarde também. Claro, e por isso, na própria apresentação, o José Alvarenga tinha um e-mail de contacto, qualquer coisa que seja necessário, qualquer esclarecimento adicional. Isto é como quando nós andávamos na faculdade, as dúvidas nunca existiam na aula, era sempre depois, mais tarde. E por isso, penso que o José Alvarenga está disponível para qualquer esclarecimento adicional, seja a nível desta apresentação, seja também da Associação dos Mediadores da Corporação Extrajudicial de Crédito, qual é presidente da direção. E a AppSim, naturalmente, também. Claro, exatamente. Poderá dar todo o apoio às empresas que necessitem de esclarecimentos e que necessitem de apoio, não é? Exatamente. Portanto, podemos ser aqui uma ponte com os mediadores, com o IAPMEI, portanto, estamos aqui disponíveis. Se, entretanto, surgirem mais dúvidas ou questões, podem fazê-lo chegar através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, que deixamos também, portanto, toda a abertura. E então, não havendo aqui mais questões, só aqui agradecimentos pela informação que foi efetivamente prestada. Eu resta-me agradecer ao José e ao Paulo a vossa intervenção e também o vosso papel civil na nossa sociedade. E agradecer a todos que estiveram presentes hoje. Foi um gosto. Não sei se o Paulo e o José têm mais alguma coisa a dizer-nos. Mais nada, só um agradecimento à AppSim, em primeiro lugar, não é? E a todos os que nos estiveram a ouvir e contribuíram para esclarecer melhor estas questões. E da minha parte, igualmente, foi um privilégio. Tenho assistido a outros webinars feitos pela AppSim, que é uma mais-valia e uma vantagem. Isto é das poucas vantagens que a pandemia trouxe, porque senão tínhamos que trazer o José Alvarenga de Lisboa até à Albergaria e eu ir do Castelo de Paiva até à Albergaria, e por isso acho que estamos no bom caminho e espero que tenha sido útil para todos esta apresentação do José Alvarenga. Um abraço para todos e muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. E pelo convite que foi feito. Muito obrigada.